Olá e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Paula Lagarto. Vamos então continuar os nossos vídeos de preparação para a segunda fase do Exame Final Nacional de Português de 12º ano. Desta vez então vamos resolver a parte C da primeira fase de 2025. Vamos então começar por ler o enunciado da parte C, a pergunta 7, que era obrigatória da primeira fase de 2025. E então dizia assim: embora os textos da parte A e da parte B incidam sobre o mesmo herói, existem diferenças significativas no modo como a figura de Dom Fernando é apresentada. Escreva uma breve exposição na qual distinga esses textos no que diz respeito à predominância de características líricas ou épicas. A sua exposição deve incluir uma introdução ao tema, na qual identifica a obra em que predominam características líricas e a obra em que predominam características épicas, um desenvolvimento no qual explicita um traço distintivo do discurso lírico e um traço distintivo do discurso épico, fundamentando cada um deles com transcrições pertinentes. Uma conclusão adequada ao desenvolvimento do tema. Ora bem, para quem ainda não reparou, na parte A e na parte B desta prova, de facto vocês tinham então na parte A um excerto de Os Lusíadas, que incidia sobre a figura de Dom Fernando, o irmão do rei Dom Duarte, e depois na parte B vocês tinham então o poema da mensagem de Fernando Pessoa, de Dom Fernando, Infante de Portugal. Ora, de facto, em cada um dos textos o foco é na figura de Dom Fernando e é exatamente isso que nos dizem já aqui nesta primeira informação da prova. Portanto, dizem que há diferenças significativas na forma como Dom Fernando nos é então apresentado. E agora vem a instrução que mais ou menos aparece sempre nesta parte C, que é para vocês escreverem uma exposição onde distinguissem os textos quanto a características líricas ou épicas. E, na nossa opinião, é aqui realmente que reside a dificuldade da pergunta. Ao contrário do que já aconteceu com outras partes C em exames anteriores, vocês não se podiam limitar apenas a comparar os dois textos e, muito em particular, a forma como Dom Fernando é apresentado em cada um deles, só por aquilo que o texto vos dizia. Vocês tinham que, de facto, explicar onde é que está esta questão do lírico e do épico, sendo que, de facto, a primeira coisa que vos dizem para fazer na introdução é dizer qual a obra onde predominam as características líricas e qual a obra onde predominam características épicas, e apesar de vocês, obviamente, um aluno que mencionasse isto não na introdução, mas no desenvolvimento da sua pergunta, teria sempre cotação à mesma, desde que estivesse correto. Agora, para nós aqui residiu o problema principal da parte C. O aluno poderia, de facto, comparar e opor a figura de Dom Fernando num texto e noutro, mas se não fizesse referência ao que é o lírico e ao que é o épico, então dificilmente teria pontuação, ou pelo menos uma pontuação mais significativa. Já vamos falar nisso, quais são então as características gerais do texto lírico e do texto épico, mas depois o resto da instrução chama-vos a atenção para a mesma situação que já vos apresentámos em vídeos anteriores. Portanto, este é o texto expositivo que tem uma parte da sua correção específica para a estruturação do mesmo e por isso mesmo aqui é de maior importância que vocês façam de facto os parágrafos separados para a introdução, desenvolvimento e conclusão. Da mesma forma, volto a dizer aquilo que já disse em vídeos anteriores, se no desenvolvimento vocês aqui, por exemplo, tinham que falar de um traço distintivo do discurso lírico e depois num traço distintivo do discurso épico, faria todo o sentido que vocês falassem num parágrafo e noutro em outro parágrafo diferente, acompanhado das respectivas transcrições dos textos e da explicação por palavras vossas. Portanto, não se esqueçam que o desenvolvimento pode perfeitamente e, na minha opinião, deve ser dividido em 2 parágrafos para que o vosso texto esteja efetivamente muito bem organizado aos olhos do professor corretor.
Como eu dizia há pouco, realmente é aqui já na introdução que vocês deviam indicar se era nos Lusíadas que predominavam as características épicas, e é claro que é, ou então na mensagem. Portanto, o aluno devia começar por fazer exatamente aquilo que a pergunta diz. Reparem, essa pergunta vos dizia uma introdução na qual identifica a obra em que predominam umas e outras características. Então o aluno devia fazer isso. Claro que vai acontecer, tenho a certeza que muitos alunos apenas colocaram essa informação ao longo do texto. Não seria de todo motivo para a pergunta ser anulada, claro que não. No entanto, se vocês têm esta instrução específica, então sigam-na. Portanto, sigam-na porque isso vai facilitar a leitura da pergunta por parte do professor corretor e vai acabar por valorizar também a vossa resposta, porque o professor corretor vai perceber que vocês estão de facto a cumprir as instruções, está bem? E depois a boa da conclusão à mesma, então adequada ao desenvolvimento do tema. Lembro as principais características do texto expositivo, portanto deve ser um texto direto, um texto objetivo, claro, em que vocês apresentem aquilo que vos é pedido de uma forma teórica, sem floreados da vossa subjetividade. Não se trata de ser aquilo que vocês pensam, é matéria explícita, neste caso, muito em concreto, tinha de o ser também, e vocês então devem sempre justificar, fundamentar aquilo que dizem. Numa pergunta C deste tipo, em que vocês tinham que partir dos textos que já estão na prova, claro que vocês tinham que justificar com momentos, passagens, expressões, qualquer coisa dos mesmos textos e a pergunta pede-vos especificamente isso. Ora, imaginem então o aluno que escreve um texto que até possa fazer sentido e que esteja correto no que diz respeito à parte das características líricas e épicas e depois não coloca uma única expressão do texto, nem de um nem do outro. Claro que isso será altamente penalizável, nomeadamente porque é uma instrução direta que a pergunta já apresenta. Do que é que estaríamos aqui então a falar quando falamos de características épicas e de características líricas? Um aluno que tenha estudado minimamente deveria, obviamente, associar as características épicas aos Lusíadas, porque um aluno que tivesse estudado deveria então saber que os Lusíadas são uma epopeia. Portanto, nem que fosse por aí, de facto, o aluno que tivesse feito um estudo minimamente aceitável deveria identificar os Lusíadas como a obra onde predominam as características épicas e a mensagem como a obra onde predominam as características líricas, porque de facto, quando falamos nos Lusíadas, falamos da epopeia, falamos do épico e quando falamos na mensagem, falamos então de um texto lírico, portanto, só apenas a questão de ser um conjunto de poemas. Agora imaginem, de facto, a dificuldade para um aluno que não tenha estudado. Seria de facto uma situação mais difícil, esta pergunta, sendo uma pergunta que parte dos textos da prova, acabava por exigir aqui um estudo por parte dos alunos. Portanto, nunca descurem completamente a parte do estudo, porque podem ter uma parte C, um texto expositivo, que dependa inteiramente dos textos que estejam na prova ou até de imagens, mas também podem ter este meio termo em que, sem uma boa base teórica, seria difícil para vocês terem uma pontuação mais aceitável durante a realização então da prova, nesta pergunta em específico. Vamos rever brevemente os textos da parte A e B para vermos então o que é que poderíamos dizer acerca da maneira como Dom Fernando nos é apresentado em ambos os textos. As estâncias do canto 4 dos Lusíadas diziam então o seguinte: Não foi do rei Duarte tão ditoso o tempo que ficou na suma alteza, que assim vai alternando o tempo iroso, o bem com o mal, o gosto com a tristeza. Quem viu sempre um estado deleitoso? Ou quem viu em fortuna haver firmeza? Pois ainda neste reino e neste rei não usou ela tanto desta lei. Viu ser cativo o santo irmão Fernando, que a tão altas empresas aspirava, que, por salvar o povo miserando, cercado, ao sarraceno se entregava. Só por amor da pátria está passando a vida, de senhora feita escrava, por não se dar por ele a forte seita, mais o público bem que o seu respeita. Codro, porque o inimigo não vencesse, deixou antes vencer da morte a vida. Régulo, porque a pátria não perdesse, quis mais a liberdade ver perdida. Este, porque se Espanha não temesse, a cativeiro eterno se convida.
Codro nem Cúrcio, ouvido por espanto, nem os décios leais fizeram tanto. Ora, conta-se aqui uma parte do episódio então relativo a Dom Fernando, que foi feito prisioneiro então pelos mouros e que acabou por ficar não só vários anos detido, como acabar por morrer então em África em nome da pátria para salvar então os portugueses. Ora, é um texto épico de facto e vocês tinham de começar a vossa resposta por mencionar então que os Lusíadas é o texto onde predominam as características épicas. E quais são então essas características épicas? Reparem, nos Lusíadas, ao longo de toda a obra, Camões parece que nos está a contar histórias. Quando nós falamos num tom narrativo, isso prende-se com este facto de que parece que ele está a contar uma história. Claro que temos momentos em que nos Lusíadas vamos ter a primeira pessoa, nomeadamente quando Camões coloca algumas personagens a interagir e a falar, mesmo o Vasco da Gama, mas também quando Vasco da Gama nos conta certos episódios e que depois, de facto, quase que parece que temos ali personagens na primeira pessoa a falar. Estou a pensar, por exemplo, no episódio da Batalha de Aljubarrota, em que Nuno Álvares Pereira fala na primeira pessoa para incentivar os seus compatriotas a lutar. Agora, de facto aqui temos tudo na terceira pessoa, está a ser contada uma história e depois está a ser contada uma parte da nossa história de Portugal. E está a ser contada uma parte da história de Portugal não é só para contar aquela história, é para, de facto, engrandecer e enaltecer os feitos de alguém. E isso é típico do discurso épico. Portanto, quando se fala no discurso épico, nós falamos de um texto que não só diz respeito a ações extraordinárias, temos aqui ações sublimes, algo superior àquilo que é o normal, como também o desejo de divulgar essas mesmas ações e de divulgar quem as realiza para, de facto, dar a conhecer estas pessoas, estes heróis da nossa pátria. Qualquer uma destas características, vocês podiam então mencioná-la quando, no desenvolvimento, mostrassem uma característica do discurso épico aqui presente, adequada ao infante Dom Fernando. E vocês aqui realmente podiam mencionar então como Dom Fernando está a ser elogiado por se ter sacrificado em nome da pátria, ao mesmo tempo então que se recorda este momento da nossa história. E depois retiravam um excerto, nomeadamente até aqui no final, quando Dom Fernando é comparado a estas outras figuras da antiguidade, mas nenhum nem outro fizeram tanto como Dom Fernando. Portanto, vejam como Camões aqui acaba por distinguir Dom Fernando dos demais, porque ele fez mais do que todos estes que deram a vida pela sua pátria ou que lutaram pela sua pátria. E isto bastava já para vocês escreverem no desenvolvimento. No que diz respeito à mensagem, tínhamos então aqui o poema Dom Fernando, Infante de Portugal, que dizia o seguinte: Deu-me Deus o seu gládio, porque eu faça a sua santa guerra. Sagrou-me seu em honra e em desgraça, às horas em que um frio vento passa por sobre a fria terra. Pôs-me as mãos sobre os ombros e doirou-me a fronte com o olhar. E esta febre de além que me consome, e este querer grandeza, são seu nome, dentro em mim a vibrar. E eu vou, e a luz do gládio erguido dá em minha face calma. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois, venha o que vier, nunca será maior do que a minha alma. Uma das características principais do discurso lírico, e é o que torna a poesia difícil, é de facto a questão da expressão dos sentimentos. O texto lírico é profundamente subjetivo, é profundamente indireto, porque trata-se de facto do que vai na alma de um sujeito poético. E vocês aqui tinham, por isso mesmo, o uso da primeira pessoa. É como se Dom Fernando estivesse a desabafar connosco, a partilhar connosco como é que ele se sente por ter sido escolhido por Deus para travar a sua santa guerra. E reparem que há aqui um grande tom subjetivo, muito mais subjetivo do que na parte dos Lusíadas, e vocês conseguem ver essa subjetividade precisamente pelo uso da primeira pessoa. Agora, vocês também não se esqueçam que na parte do discurso lírico, vocês podiam fazer referência a um tipo de texto muito mais indireto e rico
em termos de metáforas, simbologias, segundos sentidos. Não quer dizer que isso não exista nos Lusíadas, pelo contrário, também temos imensos momentos em que Camões acaba por usar metáforas e outros recursos expressivos. Agora, também podiam mencionar essa riqueza do texto lírico no que diz respeito à parte indireta da sua mensagem. Agora, se não quisessem ir por aí, que tem a ver com o estilo do texto e não propriamente só com as características da lírica, mas se quisessem focar apenas esta questão de ser um texto mais subjetivo, ser um texto mais intimista até, vocês iriam no bom caminho. Agora, o que é que vocês podem aqui mencionar? Qualquer uma destas características se adequaria e vocês poderiam então referir como o Dom Fernando sente esse orgulho, sente essa força, essa coragem para enfrentar tudo aquilo que se lhe aparecesse à frente, porque sabe que Deus o vai proteger. Por exemplo, aqui, versos como este serviriam para vocês mostrarem esta parte da expressão dos sentimentos ou esta parte da confissão, do tom mais intimista, presente então nesta parte. Vamos então começar por estruturar uma resposta à parte C. Vamos então seguir a instrução e fazer a introdução mencionando então em que obra predominam as características líricas e em que obra predominam as características épicas. Não se esqueçam de marcarem os parágrafos. Na parte A temos um excerto de Os Lusíadas, de Luís de Camões, onde predominam as características épicas. Na parte B temos o poema Dom Fernando, Infante de Portugal, onde predominam as características líricas. E isto já chegava para a introdução. Eu vou apenas acrescentar que ambos os textos falam de Dom Fernando. Agora, não seria essencial mencionarem isso. Em ambos os textos temos a figura de Dom Fernando em destaque. E reparem, tudo muito direto, tudo muito claro, sem floreados, porque é isso que é um texto expositivo. Vamos então ao desenvolvimento. Ora, o desenvolvimento pedia para vocês explicitarem um traço do discurso lírico e um traço do discurso épico, fundamentando cada um com transcrições pertinentes. Ora, se formos interpretar à letra aquilo que a instrução nos diz, quase que parece que vocês podem só dizer, por exemplo, em Os Lusíadas, o texto épico, encontramos a referência a um episódio da história de Portugal na terceira pessoa. 2 pontos, abre aspas e tiram um verso. Cuidado, vocês têm que saber que a instrução quer que vocês expliquem todas as vossas escolhas. Portanto, o traço que vocês apontassem tinha que ser explicado por vós primeiro. Portanto, não é apenas um aponta, não é só um indica, é um explicite. E a partir do momento em que se explicita, então nós temos que explicar tudo por palavras nossas primeiro. Portanto, tenham cuidado que dentro do não terem limites nesta pergunta, vocês não podem limitar só a fazer quase isto por tópicos e com uma frase ou duas sobre cada um dos tópicos pedidos. Portanto, vamos então começar pelo texto A, por uma questão de ordem. É possível identificar várias características épicas no excerto de Os Lusíadas. Entre elas, destaca-se o facto de Camões nos narrar aqui, na terceira pessoa, um episódio da história de Portugal com a intenção de partilhar e divulgar o que aconteceu, mas, ao mesmo tempo, enaltecer a figura de Dom Fernando que se sacrificou pela pátria. Como podemos ver nos versos, e agora vamos então transcrever aqueles que eu tinha apontado. Codro, nem Cúrcio, ouvido por espanto, nem os décios leais fizeram tanto. Atenção a pormenores como estes aqui. Reparem que vocês tinham um ponto final, que é da transcrição ainda, o fim das aspas, e depois têm que pôr o ponto final, que é o ponto final da vossa frase que vocês estavam a construir.
Isto é penalizado se vocês não puserem aquele último ponto final. Ora, já tenho então a minha característica épica, aliás, tenho várias, e depois vamos então à característica lírica. De facto, nós temos aqui mais do que uma característica épica e vocês podem se perguntar se isso faz mal. Aqui a única questão é, se vocês as estão a explicar quase como um todo, e reparem como eu menciono o facto de ser narrado na terceira pessoa, de ser narrado um episódio da história de Portugal e de haver a intenção de engrandecer aquilo que é narrado, apesar de serem 3 elementos, o professor corretor iria interpretar isto como 3 características, mas que estão profundamente ligadas entre si e nunca vos iria penalizar. Vocês poderiam mencionar perfeitamente o facto de ser um episódio da história de Portugal narrado na terceira pessoa, ou então o facto de ser um momento em que se procura elogiar as ações de Dom Fernando por aquilo que ele fez. Cuidado com o uso da terceira pessoa apenas a referência a essa característica por si só, porque obviamente isso não é específico da epopeia, portanto vocês poderiam mencionar, mas de preferência aliado a uma outra característica. Vamos então às características da lírica. No caso do texto B, a figura de Dom Fernando é apresentada na primeira pessoa. Isto confere ao poema um tom intimista e subjetivo próprio do discurso lírico e aproxima o leitor do sujeito poético. De facto, Dom Fernando surge aqui a falar e a mostrar-se confiante na tarefa que tem pela frente devido à bênção que recebe de Deus. Os pontos abre aspas e vamos então, cheio de Deus, não temo o que virá. E pronto, e tínhamos então os 2 parágrafos do desenvolvimento feitos e agora íamos para a conclusão. Assim, apesar de ambos os textos analisados se centrarem na figura do infante Fernando, mostra-o como um herói épico que ficou para a história e outro como um homem fiel e dedicado que crê em Deus para enfrentar as dificuldades do futuro. E pronto, reparem que não acrescento propriamente informação nova e tínhamos aqui já então o essencial daquilo que vos era pedido. Portanto, começávamos com a referência a como nos Lusíadas predominam as características épicas e depois como então no poema predominam as características líricas. Características épicas que apresentávamos eram então a terceira pessoa, o episódio de Portugal e enaltecer a figura de Dom Fernando com a expressão do texto. No texto B, o uso da primeira pessoa, tom intimista e subjetivo e a expressão do texto. E a conclusão introduzida pelo conector assim. E tínhamos então um texto equilibrado, introdução com conclusão são equilibrados e o desenvolvimento dividido em 2 parágrafos. Vamos então olhar para os critérios de correção. Nos critérios de correção, apresentava-se então a questão da referência a 2 dos tópicos seguintes ou outros igualmente relevantes, quer para o discurso épico, quer para o discurso lírico. E reparem então como aqui se mencionava no caso do discurso épico, que era então os Lusíadas, o tom narrativo, o uso da terceira pessoa e o exemplo, a referência à história de Portugal com um exemplo e a exaltação do herói Dom Fernando. E aqui por acaso não puseram exemplos, mas é claro que poderiam e deveriam mencionar se fosse o caso de escolherem este tópico. E depois, no discurso lírico, parte da mensagem, a questão do caráter subjetivo do discurso na primeira pessoa, com o exemplo, a questão da expressão dos sentimentos, de Dom Fernando neste caso, com o exemplo, e o espírito de missão revelado pelo sujeito poético. Este último tópico não é exclusivo do texto lírico, mas está muito relacionado com esta parte de ser algo subjetivo e intimista, porque o sujeito lírico está a partilhar connosco aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, e isso é que é uma característica mais específica do discurso lírico.
lírico. Agora, vocês poderiam mencionar outras, além destas, como aquela referência que eu fiz então há pouco da riqueza estilística e muito em particular do tom mais indireto do discurso lírico normalmente, e vocês também poderiam à partida mencionar e ter a vossa resposta validada. Quanto aos descritores, vocês têm aqui 4 descritores, portanto 2, 4, 6 e 8 no que diz respeito ao conteúdo, e vejam mais uma vez a questão do explicita, portanto não é um indica, é um explicar do traço distintivo com o exemplo depois dos textos, adequadamente os dois, explicita então os dois, mas só adequadamente num e com pequenas imprecisões no outro, explicita então um em cada, mas com pequenas imprecisões em ambos, ou então explicita bem apenas um e depois explicita com imprecisões apenas um. Portanto, vocês tinham aqui algumas alternativas para ainda terem alguma pontuação nesta parte. Depois, quanto à estruturação do discurso, a questão então de terem as 3 partes do texto bem definidas, estarem proporcionadas, terem ali a coesão textual também a assegurar a progressão das ideias e depois vão por aí abaixo então já com alguns desequilíbrios ou algumas falhas ou um texto claramente pouco estruturado, nomeadamente alunos que não façam parágrafos ou que também não marquem os parágrafos ou, por exemplo, que não tenham ou introdução ou conclusão, era muito fácil então virem parar aqui ao primeiro nível. E depois os 2 pontos da correção linguística, que neste caso, sendo apenas 2 pontos e um texto grande, é relativamente fácil vocês perderem estes 2 pontos. Seja como for, com algum treino e alguma prática, há muitos alunos que certamente conseguem aproveitar também estes 2 pontos. Portanto, para aqueles que estão a ver o vídeo que fizeram então o exame da primeira fase, espero que fiquem com alguns esclarecimentos relativamente à vossa resposta e que tenham boas notícias quando saírem os resultados. Seja como for, obviamente que o texto da segunda fase dificilmente assumirá os mesmos moldes exatamente. Agora, há aqui muitos fatores que vão ser iguais, nomeadamente a questão dos parágrafos separados para a introdução, o desenvolvimento e a conclusão e, acima de tudo, vocês seguirem à risca as indicações que vos são dadas. E se diz explicite, é tudo muito bem explicadinho e sempre fazendo referência ou aos textos presentes na obra ou a alguma imagem, ou então aos textos que vocês possam estudar para validar ou para darem exemplos daquilo que vos seja pedido. Esperamos ter ajudado, obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Paula Lagarto.